Gente, segura essa viagem, porque 1957 não foi só o ano do rock and roll chegando no Brasil, nem só de gente tentando entender televisão em preto e branco. Lá no interior mineiro, um fazendeiro chamado Antônio Vilas Boas estava prestes a viver algo que faria qualquer série de ficção científica parecer série B. E, olha, ninguém acreditou. Ninguém mesmo. Tipo, se você contasse isso hoje no grupo da família, metade acharia que é brincadeira, a outra metade que você está delirando. Mas vamos com calma. Antônio tinha 23 anos, trabalhava na roça, cuidava do gado e levava aquela vida pacata que muitos de nós invejamos. Até que, numa noite de outubro, enquanto provavelmente reclamava da lua ou do cachorro latindo, viu uma luz estranha no céu. Não era a luz de um trator. Não era avião. Era algo intenso, girando, que parecia dizer: "Ei, humano, é tua hora." E foi aí que o impossível aconteceu. Antônio foi levado por seres do espaço. Sim, levado. Ele descreveu seres altos com pele meio avermelhada, olhos enormes e comunicando-se por telepatia. Tipo o WhatsApp cósmico, mas sem emoji. E a primeira coisa que ele pensou foi: quem mandou eu sair da roça agora, velho? Porque, né? Ninguém espera ser abduzido no meio da plantação. Dentro da nave, ele passou cerca de 2 horas. Os alienígenas faziam exames estranhos, checavam tudo, observavam cada detalhe. Antônio descreveu painéis luminosos, instrumentos que não lembravam nada da nossa ciência e até uma espécie de máquina de coçar a mente. Eles não foram hostis, apenas curiosos. Depois, ele foi deixado de volta exatamente no mesmo ponto da lavoura, intacto. Tipo Uber intergaláctico, só que sem avaliação do motorista. Bom, isso foi estranho, mas calma que vai piorar. Quando correu para casa, desesperado, contando tudo para a família, imagina a cena. Ele suado, sem fôlego, dizendo que tinha sido levado por ETs. A mãe provavelmente já esperava esse tipo de maluquice e respondeu algo tipo: "Filho, ou você comeu alguma coisa estranha ou foi só o cachorro latindo?" E pronto. A vizinhança descartou a história. Febre, delírio ou exagero para impressionar as moças. Assim, o relato de Antônio caiu na categoria que hoje chamaríamos de lenda do interior. Mas não era só conversa fiada. Alguns ufólogos começaram a investigar e perceberam que relatos semelhantes ocorriam pelo mundo inteiro. O caso de Antônio chamou atenção por ser detalhado e bem documentado. Teve registro na aeronáutica brasileira, mas claro, nada foi divulgado para o público, para não causar pânico. Porque, convenhamos, ninguém quer acreditar que um fazendeiro foi tirado do chão por seres de outro planeta, né? Agora segura o clímax. Dentro da nave, Antônio relatou contato com uma entidade feminina responsável pelos procedimentos com ele. E sim, de acordo com ele, houve interação física. Imagina a reação em 1958, no interior de Minas Gerais. Ninguém ia acreditar. A história ficou guardada, o jornal local só fez uma nota curta e desapareceu. Abafamento total. Mistério completo. Décadas depois, documentos desclassificados dos Estados Unidos mostram que eles estudavam casos de abdução mundial e trocaram informações com autoridades brasileiras. Ou seja, o governo sabia, mas manteve discrição. Antônio provavelmente foi o primeiro brasileiro com um contato desse tipo registrado e ninguém acreditou. Muitos outros podem ter passado por experiências similares, mas preferiram ficar calados. A consequência mais séria desse caso é que ele nos faz pensar. A verdade muitas vezes é filtrada pelo medo do ridículo ou pela falta de evidências físicas. Governos podem saber, ufólogos podem investigar, mas o público prefere rir ou ignorar. A história de Antônio nos lembra que o universo é maior do que nossos livros escolares e que às vezes é mais divertido deixar o mistério no ar do que tentar explicar tudo. E o melhor de tudo, se Antônio fosse um influencer hoje, teria live com ETs, TikToks virais, podcasts sobre como sobreviver a uma abdução, memes e até livro best-seller.
mas ele vivia em 1957. Então perdeu só os likes e seguidores, mas ganhou uma história que a gente conta até hoje. Sabe aquela sensação de que tudo que você acha que sabe é pequeno perto do universo? Então, esse caso é um lembrete disso. Alguns dizem que é imaginação fértil, outros que realmente houve contato. Mas o importante é, Antônio contou o que viveu. E isso sobreviveu ao tempo. E aí vem a reflexão final. Você acredita que Antônio foi realmente levado por seres do espaço? Ou acha que ele só teve uma noite muito louca na roça? De qualquer forma, a história nos lembra que curiosidade e coragem às vezes valem mais que a razão absoluta. Então comenta aí, se fosse você na pele de Antônio, contaria sua história ou guardaria para si? Quero ver quantos de vocês caem na vibe extraterrestre. E se curtiu essa viagem interplanetária, deixa o like, compartilha com aquele amigo cético, se inscreve no canal e bora descobrir outros mistérios que vão fazer seu queixo cair. Valeu demais por assistir até aqui. Que seu próximo sono seja tranquilo, mas, se algum ET decidir aparecer, que seja educado como os de Antônio Vilas Boas. Até a próxima e lembra, o universo é grande, mas nossa curiosidade é ainda maior.